dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Domingo, dia do Senhor, e eis que eu estou aqui diante da câmera, morrendo de vergonha, mas com uma intenção de produzir aqui um vídeo que chame mais atenção, que com isso consiga atrair mais pessoas a iniciar a assistir esse vídeo, quando olharem lá, olha a cara do John lá. E com isso que a palavra de Deus alcance mais pessoas. O objetivo no final é esse. E a ideia foi, essa semana pensei, caramba, olha, que tal se eu começasse um estudo desse livro, que é o Breve Catecismo de Westminster. É um livro de perguntas e respostas, são 75 páginas. É dirigido para crianças e novos convertidos. Esse livro se originou da Confissão de Fé de Westminster. Irei falar melhor sobre a Confissão de Fé de Westminster oportunamente. E também do Catecismo Maior, mais completo, mais ou menos na mesma pegada do Breve Catecismo, mais completo, mais conteúdo. Entretanto, eu achei por bem primeiro também fazer um vídeo introdutório falando sobre a fé reformada, ou a igreja protestante reformada, e que hoje tem tido muita procura, né? As pessoas têm pessoas já crentes e já em Cristo têm vindo de encontro, felizmente, né, a fé reformada, que é a igreja originária, o cristianismo bíblico, que eu vou desenvolver aqui mais à frente um bocadinho, tentando explicar, né? E para isso eu vou agora me dirigir ao meu Pai, pedindo a Ele que aceite essa oração, Pai, com toda humildade. Pai, nós te adoramos, Pai. Eu estou aqui, prostrado diante de Ti, meu Pai, sendo usado como instrumento pelo Senhor, assim como o Senhor designou, meu Pai. Eu peço que o Senhor me capacite, Pai, e que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos para aceitar esse conteúdo, que eu quero transmitir algum conhecimento, mesmo eu tendo tão pouco conhecimento para transmitir, meu Pai. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou transmitindo para os meus irmãos, Pai. Queria agradecer ao Senhor pela semana magnífica de trabalho, de vida, que o Senhor permitiu que nós tivéssemos tido, pela nossa família, pelo nosso sustento, meu Pai, pela nossa saúde, Pai. Pedir que o Senhor continue, Pai, como o Senhor cuidou até aqui, o Senhor continue cuidando de nós, Pai. Que o Senhor derrame sua bênção, sua graça, na sua misericórdia infinita, meu Pai. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai, eu oro essas coisas para Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Então, meus irmãos, eu propunha falar sobre o cristianismo bíblico reformado, ou as igrejas tradicionais. E isso começou lá em 1517, ou melhor, agora eu tive dificuldade, porque eu ia dizer que começou com a chegada de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, já João Batista, o arauto, anunciava a vinda de Jesus, mas muito antes, profetas como Ezequiel, milhares de anos antes até, já se anunciava tudo isso que nós vivemos até hoje, né? Então, falar que começou em 1517 talvez não seja muito correto, mas a Reforma Protestante, sim, a Reforma Protestante começou em 1517, liderada por Martinho Lutero, que era um monge alemão. Ele escreveu 95 teses na intenção de corrigir a corrupção no Evangelho que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha introduzido desde o ano 313, quando o imperador romano Constantino tomou o cristianismo, né? Os romanos, primeiramente, dominavam, escravizavam o povo judeu, e quando surgiu o cristianismo, quando Jesus veio à Terra, perseguiram, né? Todos nós conhecemos aí, pelo menos a história dos últimos dias de Jesus Cristo. Todo mundo conhece um bocado da passagem de Jesus Cristo aqui para nos salvar. Todo mundo, pelo menos nós aqui, temos esse privilégio, não é? Nós aqui brasileiros, regra geral, todo mundo
conhece um pouquinho dessa história. Glória a Deus por isso. Tem lugares que nem isso eles têm. Jesus foi perseguido, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Foi crucificado, foi morto, como nós sabemos, e isso não parou o cristianismo. Os apóstolos seguiram com a mensagem de Jesus Cristo, foram perseguidos, foram mortos, foram enforcados, foram queimados vivos, foram jogados aos leões. Todo tipo de perseguição aconteceu e ainda assim isso não parou o cristianismo. E lá em 303, o imperador romano Constantino, vendo que não adiantava colocar lá para os leões no Coliseu, enforcar, cortar a cabeça, tacar fogo, serrar ao meio, não adiantava, que o cristianismo continuava crescendo. O Constantino resolveu adotar o cristianismo como a religião oficial. Então aí surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali os romanos tomaram a igreja e, por um lado, há quem diga que foi um ato bom, né, vamos dizer assim, de Constantino, pelo fato de ter cessado com a perseguição naquele formato cruel que acontecia até ali. Mas, por outro lado, iniciou ali uma fase de corrupção do evangelho. Passou a ser a religião obrigatória e oficial e trouxe para dentro do cristianismo muitos rituais pagãos das pessoas que adotavam o cristianismo por obrigação. E não só, né? Foi corrompido também por costumes que foram criados, foram adotados. Aliás, a Igreja Católica ela reconhece a tradição em par de igualdade com a Bíblia na autoridade do governo da igreja. Aí começaram a surgir deturpações. A Reforma Protestante aconteceu em 1517. Foram 1.200 anos de corrupção do Evangelho. 1.200 anos. Tem pouco mais de 500 anos que iniciou esse movimento da Reforma Protestante. Começou lá com Martinho Lutero e teve muitos outros reformadores, mas vou citar alguns. O Martinho Lutero viveu de 1483 até 1546. João Calvino viveu entre 1509 e 1564. Reparem que ele não era contemporâneo de Lutero, teve uma fase, um período de vida em comum, mas Lutero era mais velho do que Calvino, nasceu antes e morreu antes. Enrico Zwinglio, nomes difíceis de falar, 1484 a 1531. John Knox, entre 1514 e 1572. Jan Hus, não sei se é assim que pronuncia, entre 1369 e 1415. São 5 reformadores que eu anotei aqui os nomes para mencionar. Essas pessoas pretendiam corrigir as incoerências que estavam sendo praticadas pelo cristianismo romano em conflito com aquilo que é o texto bíblico. Ele introduziu essa coisa do sacerdócio, né, pelo o regime papal, um intermediário que fala com Deus, que tem a função de perdoar no lugar de Deus. Isso não existia uma base bíblica para tal coisa. Instituiu coisas como a confissão auricular, né, que era conveniente para que eles tomassem consciência dos segredos, daquilo que precisavam saber, um regime na base da espada, do sangue. Então, as pessoas serem obrigadas a confessar no ouvido do sacerdote que foi designado pelo imperador, parece conveniente para eles, não é? A penitência, né, foi outra invencionice dos católicos romanos. O purgatório também não tem nenhum fundamento bíblico. A idolatria, né? A idolatria a pessoas que são tornadas santas, né? Canonizadas, e são humanos. Nós não entendemos que um humano possa ser santo. Só Deus, só Jesus Cristo é que deve ser adorado. E por fim, quando a coisa chegou num ponto de inventarem uma coisa que se chamava indulgências, que era os títulos de salvação.
se vendia a salvação. E quem acha que isso é invenção de alguns apóstolos, aí vender um terreninho no céu e não sei o que mais, desses que se dizem apóstolos ou bispos, ou seja lá como for hoje em dia, né, que também infelizmente, corrupção, deturpação do evangelho, né, nesse caso mais moderno agora, por parte de seitas que se dizem evangélicas. Mas isso não começou agora não, isso começou lá em 1500 e blau, 1500 e pouco, quando eles queriam lá muito dinheiro para construir lá a catedral em Roma. Acho que era em Roma, não tenho certeza, agora pintou aquela dúvida, fiquei com vergonha de falar Roma e assumi o erro. Mas precisavam de muito dinheiro e aí inventaram de vender uns títulos que dava direito à salvação. E era coisa do tipo, se você pagar 10 milhões, você vai direto para o céu. Se você pagar 5 milhões, você passa lá 6 meses no purgatório. Estou aqui fazendo aqui um exercício inventando aqui, tá? Eu não sei qual era a tabela de preços, não sei. Mas estou chutando aqui mais ou menos só para exemplificar. Tinha até um slogan, agora me lembrei de um vídeo que assisti já mais do que uma vez, do nosso mestre Augustus Nicodemos, professor no curso de teologia, em que ele conta que tinha até um slogan que dizia que quando a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando diretamente para o céu. Era uma coisa assim. E aí, né, já deu. O pessoal que estava lá dentro, acho que eram cristãos verdadeiros, vamos dizer assim, não aceitou mais aquilo já foi foi a gota d'água, não dava mais para continuar daquela maneira, e aí iniciaram esse movimento de reforma da Igreja Católica Romana. Entretanto, o que aconteceu foi que eles não aceitaram, excomungaram essa turma toda, perseguiram, deu zebra, deu ruim. Criaram um movimento chamado Contra-Reforma, e aí aproveitaram e introduziram na Bíblia 7 livros apócrifos, que foi o jeito que eles arrumaram para sustentar algumas corrupções que eles já tinham implantado. Então, para sustentar essas corrupções, eles, em vez de corrigir o que estava errado, eles introduziram os livros apócrifos na Bíblia Católica. Por isso que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica. Esses 7 livros são livros chamados apócrifos porque eles têm características, por exemplo, da autoria extemporânea. Imagine, se atribui um livro a Moisés, mas o livro foi escrito milhares de anos depois da morte de Moisés, então aquilo não tem como ser real. São considerados livros que foram contestados por alguns, mas aceitos por outros, aceitos pela Igreja Católica Romana, né? Livros fantasiosos, enfim, por aí afora. E para falar aqui de reforma protestante, né? Eu acabei que eu me atropelei todo. Eu queria falar sobre as 5 solas da reforma protestante. Eram 5 pontos. Sola gratia, não, a pronúncia é terrível, não sei falar italiano não. Eu sou neto de italianos, mas não sei falar italiano não. Sola fide, sola gratia, sola fide, solo Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. Bom, vamos lá por etapas. Sola gratia. Sola gratia é somente a graça, né? E para o pessoal que já é cristão, já conhece a Bíblia, né, até existe um costume de se falar que o Antigo Testamento era lei e o Novo Testamento é graça, né? E isso está errado. Por quê? No Antigo Testamento, a lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Ninguém cumpria, ninguém era capaz de cumprir aqueles 613 mandamentos. As pessoas eram salvas pela graça de Deus e não pela lei. Então sempre foi a graça e sempre foi a lei. A lei entra na santificação. A lei ou as obras não tem uma implicação na salvação. A salvação é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, não vem de nós. E é unilateral, é um ato de misericórdia de Deus, não é? A graça é um favor imerecido, né?
Imagine que você deve 10 mil reais e o teu pai vai lá na boca de fumo e paga para o traficante os 10 mil reais que você está devendo, mesmo você tendo roubado as coisas do teu pai e você sendo um péssimo filho, o teu pai vai lá e paga o traficante os 10 mil reais no teu lugar, porque ele te ama tanto que ele não consegue conviver com a ideia de você ser morto pelo traficante. Isso é um favor imerecido que um pai faz por um filho. E é só por essa misericórdia de Deus é que nós somos salvos. Isso que é graça. É um favor que a gente não merece. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento sempre foi graça, meus irmãos. Tem gente, muito boa gente, tá? Vocês me perdoem. Eu, novo na fé, tá aqui explicando isso, mas eu estou estudando e isso foi falado numa aula ontem, para vocês terem ideia. E isso ficou na minha mente. Então hoje eu estou já falando sobre isso. Graças a Deus que eu posso abrir esse entendimento para vocês. Eu espero que vocês levem, aceitem esse entendimento. Nunca foi obras, nunca foi a lei, sempre foi a graça de Deus, o favor imerecido, a misericórdia divina. E sempre foi também a lei. A lei também não deixou de vigorar. Existe uma nova aliança, sim, existia. Houve vários momentos da aliança de Deus com o homem, pacto de Deus, começou lá com Adão, teve várias renovações e características, né, do sacrifício lá no Antigo Testamento, da lei, que era muito mais complicada do que hoje em dia, né, eram 613 mandamentos, e com a nova aliança, com a primeira vinda de Jesus Cristo, houve o sacrifício do Cordeiro de Deus e, portanto, iniciou uma nova aliança em que continua sendo graça e lei, porque a partir da graça recebida, Deus proporciona a fé pela gratidão. É isso que está acontecendo comigo, meus irmãos. É a fé proporcionada por Deus. Mas enfim, eu estou me atropelando, só para variar. Então estava falando de sola gratia, e é isso, só a graça. E depois a segunda sola é só a fé. Isso são as bases do cristianismo bíblico reformado, né? Só a fé, a segunda sola. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não consegue ver. A fé é produzida por Deus, né, através da gratidão pela graça imerecida. Por isso é que eu disse que eu estava me atropelando. Eu já tinha falado isso um pouquinho antes. E terceira sola é solos Christus. E só Cristo, né? Só Cristo. Só Cristo salva. A justificação pelo sacrifício de Jesus Cristo é o ponto central do cristianismo. Sem Jesus não haveria salvação. Deus se agradou de moer Jesus na cruz. E isso é porque Deus é justo. E só pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, o próprio Filho, sem pecado, é que nós fomos salvos. A quarta sola é sola Escritura. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. Só a palavra de Deus é a autoridade para a organização da igreja. E o catolicismo, como eu disse antes, ele introduziu lá, quando Constantino tomou o cristianismo, ele introduziu a tradição, a vontade do Papa, dos cardeais, do concílio, em pé de igualdade com a Bíblia, na autoridade eclesiástica. E aí deu ruim, porque aí começaram a criar um monte de deturpações, coisas que não são bíblicas, que eu já falei um bocado antes, né? Acaba que eu aqui escrevi aqui, mas já falei sobre o Concílio de Trento, que foi em 1546, quando eles fizeram a Contra-Reforma, e acabaram juntando ali 7 livros para sustentar as corrupções doutrinárias, para arranjar um jeito de justificar esses absurdos que eles inventaram, como a confissão auricular, o perdão por intermédio de um sacerdote e não por Deus, as penitências, purgatórios, a idolatria e, por último, as indulgências. Eu acabei que falei isso antes, né? E a última das solas que eu aqui anotei, né, as 5 solas, só lhe deu glória. Somente Deus pode ser glorificado. E aqui me fez lembrar, isso aqui é coisa minha, sobre a idolatria. É só Deus. E é uma das corrupções que os católicos introduziram, não só os católicos romanos, não só os romanos. É porque
quando os romanos tomaram o cristianismo, eles introduziram vários povos com vários costumes pagãos diferentes, né, do cristianismo, que acreditavam em um monte de coisa, então trouxeram aqueles costumes pagãos para o cristianismo, entre eles, por exemplo, a idolatria. O cidadão dizia lá, não, eu sou cristão, mas ele fazia sacrifício a outros deuses, acreditava em outros deuses, enfim. A idolatria se tornou algo um pouco mais grave a partir do momento em que a igreja começou a canonizar pessoas, né, humanos, como santos. Mas isso não é a principal mensagem aqui nessa glória somente para Deus, né? Eu lembrei disso da idolatria, mas o principal mesmo é entender que toda a glória é devida a Deus, porque a salvação só acontece mediante a misericórdia de Deus, pela expiação de Jesus na cruz e pela fé, que é um dom exclusivamente de Deus, criado no nosso coração através da ação do Espírito Santo. Então, esses são os 5 pontos básicos da Reforma Protestante, que a gente chama de 5 solas, que estão aqui: somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça e glória somente a Deus. E em determinado momento, quando eu escrevia, fiz essas anotações aqui, eu estava dizendo que o cristianismo surgiu com a presença de Cristo na Terra, né? A gente poderia extrapolar para antes, porque antes de Cristo vir à Terra, já profetas predisseram, né? Ou profetizaram, né? A palavra correta é essa, muito tempo antes, mas efetivamente lá na presença de Cristo na Terra começou o ministério de Jesus, vamos dizer assim, e durou com muita perseguição até 313. Aí o Constantino tomou o cristianismo, e só em 1517, meus irmãos, só em 1517 é que foi a gota d'água para que iniciasse a Reforma Protestante. E nesse 1517 surgiram as primeiras igrejas históricas tradicionais, que foi a Igreja Luterana, a Igreja Batista, a Igreja Episcopal e a Igreja Presbiteriana. Isso foi lá por 1517. Para vocês terem uma ideia, que completou 500 anos agora, recentemente, não tem muito tempo, que completou 500 anos que surgiram as primeiras igrejas protestantes no mundo. Foram 1.200 anos de perseguição e de corrupção do Evangelho pelos romanos. A Igreja Metodista, ela também se juntou a essas igrejas tradicionais, mas foi em 1738 que John Wesley fundou a Igreja Metodista. É também uma igreja tradicional, mas foi mais de 200 anos depois das primeiras igrejas protestantes reformadas. Já os movimentos carismáticos, né, pentecostais, que hoje, isso é para o pessoal entender, né, aqui no Brasil existe uma coisa de um avivamento, inclusive, infelizmente, existe já a deturpação disso, né, que as seitas que foram deturpando, colocando cada vez mais o homem no centro do culto, tirando Deus do primeiro lugar e colocando o homem. Então, essa coisa que esse fenômeno aqui no Brasil é muito evidente. As pessoas acham que ser crente é isso, mas já que a gente está falando aqui de uma linha do tempo, o cristianismo veio até 313 pela influência de Jesus Cristo e os apóstolos. Em 313, Roma tomou o cristianismo, introduziu um monte de corrupção, foi aí que começou a bagunçar tudo. Foram 1.200 anos de escuridão, até 1517, quando surgiram as primeiras igrejas protestantes reformadas, né? Luterana, Batista, Episcopal, Presbiteriana. Depois, em 1738, Metodista também se juntou. Eventualmente tem outros nomes, tá? Outras igrejas, outras denominações, vamos dizer assim, também envolvidas. E esses movimentos carismáticos, eles são muito mais recentes, só tem 113 anos que foi fundada a Igreja Pentecostal. A primeira igreja pentecostal fundada no mundo só tem 113 anos, e foi nos Estados Unidos. Essa coisa do avivamento ali, de Pentecostes, e que gerou toda
essa cultura que nós vemos aqui no Brasil, um tanto exagerada, né, eu tentando ser amoroso, porque são meus irmãos em Cristo da mesma forma, mesmo que eu entenda que tem erros teológicos, quando passa para o terreno das heresias, aí surgem seitas, né? Então os movimentos neopentecostais, o liberalismo, a teologia da prosperidade, isso já não é religião, já é seita, já é heresia, e a gente não deve misturar, né? Por exemplo, o meu irmão em Cristo, que é pentecostal, assembleiano, é um movimento recente na história da humanidade, tem 113 anos que a primeira igreja pentecostal foi fundada nos Estados Unidos, mas é meu irmão em Cristo. Já outras situações não podemos dizer a mesma coisa. Quando envolve heresias, né, coisas mais graves, não podemos dizer a mesma coisa. Mas então eu estava falando de uma linha do tempo, né, 313, cristianismo, Jesus e apóstolos, 1.200 anos de catolicismo romano, de corrupção. Em 1517 a gente inicia o movimento da Reforma Protestante, então temos 500 e poucos anos de igrejas tradicionais, cristianismo bíblico reformado, e há 113 anos nós temos aí esse avivamento pentecostal. E quando eu anotei essas coisas aqui no caderno, me fez pensar, lembrar de uma música, não é nem uma música que eu costumo ouvir, um louvor, né, de Marcos Salles, que diz: estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que cremos. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, nós não vamos parar de crescer, ninguém para a igreja do Senhor. E com isso, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo de hoje, mais uma vez agradecendo, Pai. Obrigado por esse momento, meu Pai. Derrama a Tua bênção sobre meus irmãos, providencia o entendimento, a fé, Pai. A gente precisa muito do Senhor, meu Pai. Agradecendo mais uma vez por tudo que o Senhor nos dá, que nós não merecemos, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Pai, mantenha a gente afastado do pecado, Pai. O pecado mata, Pai. Só pela Tua misericórdia, Pai, só pela Tua graça que a gente vai ser capaz de afastar do pecado, meu Pai. E eu te peço, cuida de nós, Pai. Mantenha a gente afastado do pecado, Pai. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, Pai. Por nos amar dessa maneira, por ter nos recebido como filhos adotivos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço ao Senhor mais uma vez e oro todas essas coisas. Amém.